combustão nos motores diesel tem sido o foco dos maiores estudos e progressos no desenvolvimento desses motores. Podemos afirmar que a qualidade de um motor está diretamente ligada à qualidade desse processo de combustão, mais ainda nos dias atuais, quando se coloca em evidência a importância do controle das emissões de poluentes. O motor diesel tem sua origem nesse audacioso processo e é em torno dele que conheceremos a nova injeção eletrônica diesel. O motor diesel é simples e muito parecido com os motores de ignição por centelha. Possui uma árvore de manivelas tradicional. Acoplado a ela estão as bielas e os respectivos êmbolos, como qualquer motor alternativo. Possui também os cilindros, que envolvem os êmbolos, e uma câmara de combustão equipada com válvulas de admissão e descarga. Mas possui uma importante diferença: um injetor de combustível especial alojado na câmara de combustão. Esses são os componentes básicos do motor diesel. Bem simples, não? Seu funcionamento? Veja. Admite-se uma amostra de ar. Comprime-se o ar até sua temperatura ultrapassar 600 graus. Injeta-se o diesel por meio do injetor. Ao encontrar o ar aquecido, entra em combustão espontânea. Uma forte reação ocorre, liberando uma considerável quantidade de calor. A pressão sobre o êmbolo é crescente e o faz descer. Seu deslocamento movimenta a árvore de manivelas, realizando o desejado trabalho. Os gases residuais da combustão são expelidos. Tudo volta ao início e o ciclo recomeça. No motor diesel, o ar admitido no cilindro é comprimido até que sua temperatura seja suficiente para causar a ignição espontânea do diesel. Nesse momento, o sistema de injeção injeta o combustível na câmara de combustão, provocando sua queima ao encontrar o ar aquecido. Esse processo de combustão, quase que simultâneo ao processo de injeção, é a principal diferença entre os motores diesel e os motores de ignição por centelha. Desde que foi inventado por Rudolf Diesel, esse tipo de motor funciona da mesma forma. Mas agora, com a aplicação da eletrônica embarcada, ele ficou ainda melhor e mais apto a enfrentar os desafios das limitações das emissões de poluentes e do crescimento de torque e potência solicitados pelos seus exigentes usuários. Mas efetivamente, que contribuição a eletrônica ofereceu ao motor diesel? Bem, para responder essa pergunta, é necessário entender quais eram as limitações do modelo anterior e quais foram as expectativas de desenvolvimento para esse novo modelo. Um aspecto importante pode ser apresentado por meio de algumas imagens. Veja. Essa é a primeira contribuição da eletrônica no motor diesel, a redução dessa conhecida fumaça emitida em maior concentração pelos motores equipados com modelos de injeção sem o controle eletrônico e principalmente por aqueles desregulados, que inclusive parece ser a maioria deles. Essa emissão elevada de particulados provém de dois fatores principais: uma mistura incorreta do diesel com o ar na câmara de combustão e uma quantidade incorreta do combustível participando da reação.
Uma importante alteração nessa nova geração é a melhoria da mistura do diesel com o ar. Veja sob a forma comparativa como isso foi obtido. Nos modelos anteriores, a pressão variada de injeção dificultava a correta atomização do diesel e, consequentemente, a homogeneização da mistura, produzindo concentrações mais elevadas de particulados durante a combustão. Já nas modernas câmaras de combustão equipadas com bicos injetores controlados eletronicamente, a pressão é mais constante no momento da injeção, podendo alcançar até 1.400 kg por centímetro quadrado. O diesel, comprimido a essa pressão, é pulverizado por meio de 5 a 8 orifícios na câmara de combustão. Essa característica do jato, em conjunto com a turbulência induzida pela cavidade do êmbolo, provoca uma melhor mistura do combustível com o ar. Assim, uma reação mais completa é obtida, evitando a sobra de carbono e a formação de particulados. Podemos dizer que a pressão de injeção tem uma grande responsabilidade na qualidade da combustão, uma vez que melhora a pulverização do combustível, facilitando o encontro dele com as moléculas de oxigênio presentes no ar. Mas não é só essa contribuição. Inclusive, essa é uma melhoria mecânica e não eletrônica. Acontece que a quantidade de combustível injetada, o momento certo de injetar e a estabilidade da pressão também são tão importantes quanto distribuí-lo adequadamente. E nesse ponto, a participação do sistema de controle eletrônico é fundamental. Para você entender bem como funciona todo o sistema de injeção eletrônica diesel, é necessário compreender os princípios mecânicos e hidráulicos adotados no seu desenvolvimento e a contribuição da eletrônica no processo de injeção. É isso que veremos agora. Essa animação representa de forma elementar o que ocorre no sistema de injeção controlado eletronicamente. Todo o processo que envolve a injeção do diesel é baseado nos princípios do equilíbrio hidráulico que serão apresentados. Para demonstrá-lo, vamos entender esse esquema. Na extremidade esquerda da tubulação, temos um tanque com o nível do líquido controlado por uma boia. Na extremidade direita, temos uma válvula de controle de vazão. 2 medidores graduados de pressão são também inseridos nessa tubulação. Note que, com a válvula fechada, o nível do líquido nos medidores graduados será idêntico ao nível do líquido no tanque, porque os tubos estão interligados. Esse é o princípio dos vasos comunicantes. Ao abrir a válvula, uma vazão é estabelecida. As observações que podemos fazer é a de que o nível no primeiro medidor permanece praticamente inalterado e o nível no segundo medidor reduz ligeiramente. Isso ocorre porque o fluido, ao escoar, perde energia ao atritar-se com as paredes da tubulação, perdendo pressão ao longo do escoamento. Esse fenômeno é conhecido como perda de carga e é o responsável pela ligeira redução do nível do líquido no segundo medidor. Se nessa mesma tubulação for inserido um estrangulamento forte, o comportamento das pressões será um pouco diferente. Se a válvula de controle de vazão for aberta, a pressão no primeiro medidor continuará praticamente inalterada, mas a pressão no segundo cairá bruscamente. Essa condição indica que o estrangulamento produziu uma forte perda de carga, provocando a queda da pressão na região do segundo medidor. A perda de carga ou perda de energia que pode ser notada por essa perda de pressão é o conceito utilizado nos injetores diesel para realizar o processo de injeção. Vamos voltar ao esquema, mas agora inserindo um injetor simplificado com características similares ao injetor do sistema real. Esse injetor será composto por um êmbolo que denominaremos agulha, devido à sua forma pontiaguda. Uma mola calibrada que mantém a agulha fechada e 2 câmaras de pressão, a câmara anterior e a câmara posterior. Esse é o mais simples injetor que pode existir, operando de forma similar ao sistema real. Agora, veja o seu funcionamento.
Se a válvula da tubulação principal estiver fechada, existirá um equilíbrio de pressões nas duas câmaras, como pode ser observado pelo nível do fluido nos medidores de pressão. Mas se a válvula for aberta, um escoamento principal será estabelecido. Como vimos anteriormente, a restrição ao escoamento imposta pelo grande estrangulamento provocará uma redução da pressão na câmara posterior da agulha, podendo ser notada pela redução do nível do fluido no segundo medidor. Agora, a agulha está sujeita a dois níveis de pressão. Um nível maior na câmara anterior e um nível menor na câmara posterior. Essa diferença de pressão provoca o deslocamento da agulha contra a força da mola, abrindo o orifício de injeção. Sob essa condição, o líquido pressurizado também irá escoar por esse orifício. Esse é, comparativamente, o momento da injeção do diesel na câmara de combustão de um motor real. Se a válvula de controle de vazão for fechada, as pressões nas câmaras anterior e posterior voltam a se igualar. Nessa condição, a força da mola é suficiente para empurrar a agulha contra sua sede, interrompendo o escoamento pelo orifício. Vamos ver novamente. Se a válvula de controle de vazão for aberta, ocorre simultaneamente a injeção. Se for fechada, a injeção cessa. Note que o controle da injeção é realizado em uma válvula auxiliar e não diretamente na agulha. Essa analogia é bastante simplificada, mas representa exatamente o que ocorre no sistema de injeção eletrônica diesel e já começa a configurar o funcionamento da parte mecânica desse sistema. Agora, ainda antes de entrarmos na parte eletrônica, precisamos entender como é realizado o controle da pressão de injeção. Para isso, vamos modificar nosso esquema, introduzindo uma bomba de alta pressão, um regulador de pressão e medidores de pressão adequados para essa nova montagem. Veja! O tanque de nível constante será substituído por um circuito pressurizado pela bomba de alta pressão. Para controlar a pressão nesse circuito, introduziremos um regulador de pressão em uma tubulação de retorno, paralela à tubulação principal. Agora, vamos substituir os medidores de pressão graduados por manômetros selados, que suportem essa pressão. Um tanque de combustível será utilizado para armazenamento e coleta do combustível bombeado. Vamos iniciar nossa nova análise com a válvula de controle de vazão fechada. Se a bomba for acionada, o circuito todo será pressurizado. O valor da pressão é continuamente ajustado pelo regulador de pressão, pois o excedente de líquido, que flui pelo regulador, retorna ao tanque, produzindo uma vazão secundária entre a bomba e a linha de retorno. Os manômetros irão marcar valores idênticos, semelhante ao que ocorreu no sistema de vasos comunicantes com a válvula fechada. A agulha do nosso injetor elementar permanecerá fechada, porque nessa condição as pressões na câmara anterior e posterior são iguais. Note que em todo o circuito a pressão é constante, determinada pelo regulador de pressão. Agora, se a válvula de controle de vazão for aberta, uma vazão de retorno adicional irá ocorrer na tubulação principal. O estrangulador causará a perda de carga desejada entre as duas câmaras da agulha, podendo ser observado que o primeiro manômetro registrará uma pressão maior e o segundo uma pressão menor. Essa diferença de pressão provoca a abertura da agulha e, consequentemente, a injeção do líquido, como vimos anteriormente. Se a válvula for fechada, a pressão nas duas câmaras será equilibrada rapidamente. E a agulha retornará para sua sede pela força da mola, interrompendo a injeção.
Fácil, não? É assim que funciona a parte mecânica e hidráulica do sistema de injeção eletrônica diesel. Mas onde está a parte eletrônica, se tudo é hidráulico e mecânico? A eletrônica está presente no controle da válvula de controle de vazão. Os momentos de abertura e fechamento, que correspondem aos momentos de injeção do diesel, são controlados por um computador que denominaremos a partir daqui módulo de comando. É esse controle que vamos mostrar agora. Na verdade, essa válvula é muito sofisticada. Podemos dizer que seja composta por um eletroímã acoplado a uma haste móvel. Se o eletroímã estiver desenergizado, a força da mola sobre a haste mantém a válvula fechada. Nesse caso, não há vazão no injetor. Se o módulo de comando energizar o eletroímã, um campo magnético é gerado e atrairá a haste, provocando a abertura da válvula. Nessa condição, a agulha é deslocada e ocorre a injeção de diesel. A duração da injeção é determinada pelo tempo em que o eletroímã permanece energizado e quem controla isso é o próprio módulo de comando, automaticamente. Veja alguns ciclos ocorrendo. Simples, não? E realmente é simples. A eletrônica dos motores diesel veio para simplificar um mecanismo que nos modelos anteriores exigia uma altíssima tecnologia de controle mecânico e muitas vezes fisicamente limitados. A eletrônica é aplicada apenas no sistema de controle, nas decisões do momento de iniciar a injeção e na necessária duração do jato para cada regime de operação do motor. Com essas características, a quantidade de combustível injetada em cada ciclo e o momento da injeção são muito mais exatos que nos modelos sem controle eletrônico. Isso permite o aumento de desempenho, a redução da rumorosidade e o controle das emissões de poluentes. Mas e o que é a injeção Common Rail? Afinal, é sobre isso que estamos tratando. Se você entendeu bem os conceitos apresentados até aqui, entender o que é o Common Rail será muito fácil. Vamos lá? Observe agora um sistema real montado em um motor diesel. Estruturalmente, é bem diferente dos esquemas apresentados até agora. Possuem componentes com alta densidade tecnológica e podem ser visualizados em destaque nesse motor. Common Rail significa, em português, linha comum. No sistema Common Rail, a linha comum é o componente denominado acumulador de alta pressão. Esse acumulador é uma espécie de reservatório de combustível, onde estão acoplados os bicos injetores e a bomba de alta pressão. Ele possui duas finalidades básicas: armazenar o diesel sobre alta pressão e amortecer a variação de pressão provocada pela bomba de alta pressão e pela injeção sucessiva nos injetores. O rail contém um volume de combustível muito superior ao volume retirado durante as injeções, permitindo que sejam realizadas a pressão constante. Mesmo com a abertura dos injetores nos instantes de carga plena, onde o volume de injeção é o maior possível, o acumulador de alta pressão consegue manter a pressão na linha constante. O rail, por oferecer ao sistema de injeção essa importante característica, foi o componente escolhido para dar nome ao sistema. Daí o nome Common Rail, ou linha comum. Mas ele não é o único componente importante do sistema. O injetor, denominado no sistema de injeção eletrônica diesel bico injetor, possui muita tecnologia. Inclusive, deve ser tratado como eletroinjetor, por possuir uma parte mecânica e outra elétrica. É sobre ele que vamos tratar a seguir. O injetor é composto internamente por vários componentes. Vamos apresentá-los associando esses componentes aos componentes da animação dos vasos comunicantes. Começamos pelo canal de admissão de combustível. Esse canal possui duas derivações. Uma para a câmara de controle do injetor através do estrangulador de entrada
e outra para a parte inferior, onde está interligado à câmara de injeção do bico. Na animação, essas câmaras correspondem às câmaras posterior e anterior da agulha, respectivamente. A agulha tem uma das extremidades exposta à pressão da câmara de injeção e se mantém fechada pela força de uma mola de retorno. Se houver diferença de pressão suficiente nas câmaras de injeção e de controle, a agulha será deslocada e, consequentemente, acontecerá a injeção de diesel pelos orifícios de injeção de forma equivalente ao experimento já demonstrado. Retornando à câmara de controle, podemos identificar na linha de retorno a válvula de controle de vazão. Aquela da animação anterior, que aqui será chamada de válvula de controle de injeção. Uma mola de retorno a mantém normalmente fechada. Na saída da câmara de controle está instalado o canal de saída. Ela é comandada eletricamente pelo módulo de comando. Conhecidos esses componentes, vamos analisar seu funcionamento. Começaremos com a válvula de controle de injeção não energizada, ou seja, sem escoamento no canal de saída. Nessa situação, a câmara de controle e a câmara de injeção estão submetidas à mesma pressão. Portanto, a força da mola de retorno da agulha é suficiente para mantê-la fechada, impedindo a injeção do diesel. Se a válvula de controle for energizada, o combustível começa a fluir através do canal de saída, passando pelo estrangulador de entrada. Como vimos no experimento, esse tipo de escoamento com restrição provoca queda de pressão na câmara de controle. A diferença de pressão criada entre a câmara de controle e a câmara de injeção provoca o deslocamento da agulha, vencendo a força da mola de retorno. O diesel, então, encontra os orifícios do bico e é injetado para o interior da câmara de combustão. Se a válvula de controle for desenergizada, a vazão através do canal de saída é interrompida. As pressões na câmara de controle e na câmara de injeção se igualam e a mola de retorno da agulha a desloca para baixo, interrompendo o processo de injeção de combustível. O ciclo será repetido em cada processo de injeção sequencialmente. Além da sofisticação dos componentes, o espetáculo do sistema é também notado na velocidade em que tudo isso acontece, alguns milésimos de segundo. Bem, agora que você já sabe como funciona o injetor, vamos conhecer o funcionamento da bomba de alta pressão. Ela é responsável pelo bombeamento do combustível até o rail, garantindo pressão suficiente para a injeção do diesel, independente da vazão dos injetores. A bomba possui um eixo principal acionado pelo motor por meio de uma correia dentada ou corrente e não exige nenhum tipo de sincronismo. Nesse eixo está incorporado um câmbio cilíndrico excêntrico que gira solidário ao movimento do eixo. Alojado nesse câmbio está o anel acoplador. Ele transforma o movimento de rotação do câmbio em movimento linear para acionamento dos pistões de bombeamento. Nessa bomba, 3 pistões de bombeamento estão distribuídos radialmente a 120 graus. Os 3 pistões de bombeamento, trabalhando de forma sincronizada, pressurizam o rail, oferecendo a vazão de combustível necessária em todos os regimes de operação do motor.
Em uma visão mais próxima, podemos identificar a válvula de aspiração e a válvula de descarga do combustível em cada elemento injetor. O princípio de bombeamento é simples. Quando um pistão desce, a válvula de aspiração é aberta, permitindo que o diesel entre no cilindro da bomba. Quando o pistão inverte o sentido de movimento, a pressão na câmara de bombeamento provoca o fechamento da válvula de aspiração e a abertura da válvula de descarga. Quando o pistão sobe, o diesel é expelido através da válvula de descarga. Daí em diante, o combustível tem dois possíveis caminhos. Ou flui em direção ao rail, ou flui em direção ao retorno, onde passará pelo regulador de pressão de forma equivalente à animação esquemática. Bem, além de bombear o diesel para os injetores, é também preciso controlar a pressão, uma vez que ela influi diretamente na qualidade da combustão, sendo um dos fatores responsáveis pela redução das emissões de poluentes. O dispositivo de controle de pressão é, na verdade, um pouco complexo. Ele é capaz de regular a pressão de injeção em vários níveis e mantê-la constante em determinados valores. Esse dispositivo é chamado eletroválvula de controle de pressão e está alojado na bomba de alta pressão. Ele é chamado eletroválvula porque possui uma parte mecânica e uma assistência elétrica controlada pelo módulo de comando. Vamos também analisar o funcionamento dessa válvula, tanto do ponto de vista mecânico quanto elétrico. A eletroválvula é composta por uma haste para controle de vazão de retorno, uma mola calibrada e um eletroímã. Para entender seu funcionamento, começaremos com a eletroválvula não energizada, ou seja, funcionando mecanicamente. Quando a bomba de alta pressão pressuriza o rail, a pressão se eleva até ultrapassar a pressão exercida pela mola calibrada, cerca de 100 bar. Se isso ocorrer, a haste se desloca permitindo que parte do combustível flua pela linha de retorno. Esse escoamento provoca a redução da pressão e o consequente fechamento da haste de controle forçada pela mola. A pressão novamente é elevada e o processo se repete de forma cíclica. O valor da pressão permanece em média ajustada em 100 bar, valor mínimo de operação do sistema. Nessa condição operacional, a eletroválvula controla a pressão mecanicamente, sem a assistência elétrica, apenas com auxílio da mola calibrada. Mas se houver solicitação de maior carga, o módulo de comando energiza a eletroválvula, acrescentando à força da mola uma força eletromagnética. Assim, para a haste de controle ser movida, será necessária maior pressão, que fica estabelecida em toda a linha de alta pressão até os injetores. Nesse exemplo, a pressão agora está regulada em 1000 bar. O sistema Common Rail opera em vários níveis de pressão, controlados automaticamente pelo módulo de comando. Como a força eletromagnética é dependente da corrente média circulante na bobina dessa eletroválvula, o módulo pode estabelecer vários níveis de pressão, alterando a corrente circulante dependendo do regime de operação solicitado. E para que o módulo controle a pressão no valor desejado, é preciso que ele conheça a pressão instantânea do combustível no rail. Essa informação é obtida por meio do sensor de pressão do combustível, alojado no acumulador de alta pressão. O sistema opera no chamado controle em malha fechada, onde os elementos participantes da malha são o sensor de pressão, o regulador de pressão e o módulo de comando. O sensor de pressão informa ao módulo o valor da pressão e ele envia um sinal de controle para a eletroválvula, fechando a malha de controle. A vazão de retorno de combustível e a consequente pressão do rail é controlada por um método chamado PWM, ou controle por largura de pulso. Você também precisa conhecer bem como funciona esse sofisticado controle, principalmente para realizar procedimentos de diagnose e manutenção. Para isso, vamos fazer outra analogia.
entre o sistema controlado por um sinal PWM e um circuito hipotético, composto por uma mola capaz de variar sua resistência ao esforço. Para essa analogia, dividimos a tela em duas. Na parte de cima, temos uma eletroválvula controlada por um circuito PWM. Na parte de baixo, temos a mesma válvula, porém com várias molas calibradas de diâmetro dos elos diferentes. Se a eletroválvula não estiver energizada, corresponderá, no sistema similar, a mola de menor diâmetro. Essa condição permitirá o controle da pressão no menor valor, lembra-se? 100 bar. Se estiver energizada com máxima corrente elétrica, corresponderá à mola de maior diâmetro e a pressão será controlada em seu valor máximo, 1400 bar. Essa analogia só é possível porque a corrente média circulante na eletroválvula produz força eletromagnética e estamos associando essa força a uma mola mais resistente. A maior ou menor resistência ao deslocamento da haste significa que para abri-la será necessário maior ou menor pressão do fluido e ela fica estabelecida em todo o eio até os bicos injetores. Essa é a condição para controlar a pressão nos valores desejados. Veja essa nova animação. Vamos equipar o módulo de comando com um interruptor liga-desliga. Agora vamos supor que o interruptor seja ligado e desligado de forma que permaneça 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado sequencialmente. Nessa condição, a corrente média circulante será a metade da máxima e a força produzida corresponderá, no sistema análogo, a uma mola intermediária. Isso significa que a pressão no circuito será mantida entre a mínima e a máxima, por exemplo, 650 bar. Se deixarmos o interruptor ligado durante 90% do tempo e desligado por 10%, é como se tivéssemos uma mola ainda mais forte que a anterior e, consequentemente, a pressão no rail vai aumentar. Se fizermos o contrário, deixarmos desligado por 90% do tempo e ligado por 10%, corresponderá à mola mais fraca e, consequentemente, será obtida uma menor pressão. Esse é o princípio de funcionamento do controle PWM, variar o percentual de energização dentro de um período fixo. Na realidade, o controle da eletroválvula é realizado pelo módulo de comando, que opera de forma similar ao interruptor apresentado, só que automaticamente, produzindo o que chamamos de tensão modulada. Podemos observá-la por meio de um osciloscópio, que é um equipamento para monitorar a forma de onda da tensão elétrica. Veja. O nosso osciloscópio será uma lupa mágica que nos permitirá ver a onda de tensão. Se o interruptor estiver ligado, a tensão será máxima. Se for desligado, a tensão será mínima. Se o interruptor permanecer mais tempo ligado do que desligado, a onda exibida estará a maior parte do tempo no máximo. Se for o contrário, ficará a maior parte do tempo no mínimo. Cada elevação é chamada de pulso. Por isso o nome, controle por largura de pulso, PWM. Para cada onda exibida, existirá uma mola teórica correspondente no sistema análogo e uma pressão específica no rail. Ela será controlada automaticamente pelo módulo de comando, como se fosse um interruptor automático, em cada regime de operação. Vamos tratar agora de um mecanismo muito especial que foi desenvolvido para reduzir o trabalho de bombeamento da bomba de alta pressão e controlar a temperatura do diesel. Veja o seguinte, a bomba de alta pressão é projetada para fornecer uma vazão suficiente de combustível em qualquer regime de operação. Mas em rotações elevadas, a vazão fornecida por ela excede essa necessidade e uma parte do combustível retorna ao tanque pela linha de retorno, passando pela eletroválvula de controle de pressão. Para evitar essa perda de energia, bombeando o diesel desnecessariamente e nesse regime, um dos pistões da bomba de alta pressão é desativado temporariamente. Veja como isso é feito.
Uma outra eletroválvula, alojada sobre um dos pistões da bomba, pode ser acionada pelo módulo de comando para manter aberta a válvula de aspiração deste pistão. Esta ação faz com que o combustível retorne para o canal de baixa pressão ao invés de ser bombeado para o rail. Esse bombeamento a vazio requer pouquíssima energia e não compromete o consumo de combustível. A pressão no rail permanece regulada e correta, pois os outros dois pistões continuam o bombeamento normalmente. Esse sistema também pode entrar em operação em caso de elevação de temperatura do diesel, que poderia comprometer o sistema de injeção pela formação de vapor. Com esse mecanismo auxiliar, finalizamos essa primeira parte do vídeo. Para essa etapa, é importante que você se recorde dos principais componentes mencionados. O acumulador de alta pressão, o rail, origem do nome do sistema Camel Rail, os bicos injetores comandados eletricamente e a bomba de alta pressão, que possui incorporada o regulador de pressão e a eletroválvula para bombeamento a vazio e consequente redução do consumo. Também deve recordar do princípio hidráulico que rege todo o mecanismo de injeção e o sistema de controle por largura de pulso, que permite a regulagem da pressão de injeção. Esses três componentes e princípios são responsáveis pelo estabelecimento e controle do processo de injeção no interior da câmara de combustão. E esse controle é a mais importante contribuição da injeção eletrônica diesel, porque afeta aqueles parâmetros iniciais: o desempenho, a rumorosidade e as emissões de poluentes. Não deixe de assistir ao segundo vídeo, que tratará dos vários outros componentes do sistema de injeção eletrônica diesel Camel Rail. Com esses outros componentes acrescidos das informações passadas nesse vídeo, você terá uma clara noção de como funciona esse moderno mecanismo de injeção. Tchau e até o próximo! Nesse vídeo vamos tratar dos sensores e dos atuadores do sistema Camel Rail. Ele é um complemento do primeiro vídeo. Portanto, se você ainda não assistiu ao módulo 1, sugerimos que faça isso antes de assistir a esse. No primeiro módulo, ficamos conhecendo os principais componentes do sistema Camel Rail, como a bomba de alta pressão, o próprio rail e os bicos injetores. É importante recordar que todo o sistema de injeção diesel é controlado eletronicamente por meio de um pequeno computador denominado módulo de comando. Ele possui importantes características. Tem uma notável capacidade de adquirir dados, possui alta velocidade de processamento e uma capacidade de enviar sinais de controle. Esse módulo eletrônico tem uma função fundamental no sistema de injeção. Ele recebe os sinais desses chamados sensores, processa esses sinais em rotinas programadas e atua nos elementos de controle, denominados atuadores, que tem como exemplo principal o próprio bico injetor. Quanto maior o número de sensores instalados no motor e no veículo, mais ações podem ser tomadas pela unidade e melhor é o controle da injeção. No sistema Camel Rail, os seguintes sensores estão presentes:
sensor de pressão do combustível, sensor de posição do pedal do acelerador, sensor de temperatura do combustível, sensor de pressão no coletor de admissão, sensor de temperatura do ar no coletor de admissão, sensor de temperatura do motor, sensor de rotação da árvore de manivelas, sensor de posição do comando de válvulas, interruptor do pedal de freio, interruptor do pedal de embreagem e o sensor de velocidade do veículo. Neste sistema também estão presentes os seguintes atuadores: bomba elétrica de baixa pressão, eletroválvula reguladora de pressão, bico injetor, eletroválvula de desligamento do elemento da bomba, aquecedor do diesel, vela de aquecimento da câmara, relés de controle e eletroventilador. São muitos elementos e são sobre esses elementos, os sensores e os atuadores que trataremos a partir de agora. Vamos começar pelo sensor de posição do pedal do acelerador. Ele está instalado dentro do pedal do acelerador e tem a responsabilidade de informar a posição do pedal selecionada a todo momento pelo condutor do veículo. Internamente, é composto por 2 potenciômetros que operam simultaneamente. O movimento de sua haste interna, solidário ao pedal do acelerador, provoca a variação da resistência de um circuito elétrico, podendo ser detectado pelo módulo de comando. É bom recordar que motores diesel não possuem controle de ar, ou seja, não possuem borboletas de aceleração. O controle do torque é feito apenas pela dosagem do combustível. Portanto, acelerar e desacelerar o motor diesel significa colocar mais ou menos combustível na câmara de combustão. Bem, o sensor de posição do pedal do acelerador, embora fundamental para a identificação da solicitação de aceleração do condutor, não pode sozinho ser capaz de definir qual deve ser a quantidade de combustível ótima, principalmente em regimes de carga plena e rotação máxima. Então, 2 outros sensores o auxiliam nessa tarefa: o sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, MAP, e o de temperatura do ar, ACT. Eles estão instalados no coletor de admissão e podem ser encapsulados em um único componente, denominado conjunto medidor de densidade. Ele identifica a pressão e a temperatura no coletor, permitindo o ajuste da quantidade de combustível com a variação das propriedades do ar atmosférico e das condições operacionais do motor. O motorista, é claro, não perceberá o sistema de controle agir. Mas a todo momento, os sensores de pressão e temperatura estarão informando ao módulo de comando o estado do ar e ele otimizará o combustível continuamente, controlando as emissões de poluentes. A vazão de ar também é uma variável que precisa ser identificada pelo módulo de comando a todo instante. Para isso, alguns veículos dispõem de um sensor de vazão de ar, denominado MAF. Ele é instalado na entrada do coletor de admissão e informa continuamente ao módulo de comando o escoamento de ar para o motor. O sensor é do tipo filme aquecido que dispensa calibrações periódicas. O módulo de comando com a informação oferecida por esse sensor é capaz de identificar a quantidade de ar admitida pelo motor de forma mais precisa e rápida. Essa informação auxilia na determinação da quantidade ótima de combustível a ser introduzida em cada cilindro em alguns veículos. Nem todos os veículos dispõem desse sensor, porque a informação da vazão pode ser obtida por meio do sensor de pressão e de temperatura do ar, acrescido do valor instantâneo da rotação. Aliás, esse é um dos mais importantes sensores do motor, o sensor de rotação CKP.
Sem ele, não é possível iniciar o funcionamento do motor. Esse sensor possui duas funções indispensáveis: informar a posição angular dos êmbolos e a rotação da árvore de manivelas. Existem vários tipos de sensores de posição, mas o mais utilizado, sem dúvida, é o sensor indutivo. O sensor de posição da árvore é composto por um ímã fixo, envolvido por um enrolamento elétrico. Os furos do volante do motor, ao moverem próximos ao sensor, induzem uma tensão elétrica alternada. O módulo de comando é capaz de contar os pulsos produzidos por esse sensor e determinar a rotação da árvore de manivelas. O volante do motor gira sempre solidário à árvore de manivelas e possui uma ausência de dois furos. A passagem desses dois furos faltantes sob o sensor produz uma falha na onda de tensão, permitindo ao módulo de comando identificar também a posição dos êmbolos. O sinal gerado pelo sensor tem frequência e amplitude proporcionais à rotação do motor. O sistema de injeção diesel tem uma importante particularidade em relação ao sistema de injeção para motores de ignição por centelha. A injeção precisa ser necessariamente sequencial, ou seja, ela deve ocorrer sempre no momento da combustão no cilindro. O módulo de comando precisa ter a informação da fase dos êmbolos para saber em qual cilindro a combustão deve ocorrer e providenciar a injeção. Para isso, monitora a posição da árvore de comando de válvulas por meio do sensor de posição do comando de válvulas CMP. O sensor de posição do comando está normalmente instalado próximo à polia do comando de válvulas. A polia possui um dente que excita o elemento sensor quando passa por ele, produzindo um pulso de tensão. Esse pulso permite ao módulo de comando o reconhecimento da fase dos êmbolos. O sinal do sensor de rotação, em conjunto com o sinal do sensor de posição da árvore de manivelas, permite ao módulo determinar a fase de todos os êmbolos e injetar o diesel sequencialmente. O sinal do sensor CMP é tão importante quanto o sinal do sensor de rotação, e a falta do seu sinal impede a partida do motor. É importante monitorar a temperatura do líquido de arrefecimento. Se o motor estiver frio, é preciso ajustar a quantidade de combustível injetada e o momento de injeção para favorecer a queima. Além disso, outros elementos precisam ser comandados em função dessa temperatura. Por exemplo, as velas de pré-aquecimento da câmara de combustão e o eletroventilador. O sensor que realiza essa tarefa é chamado de sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ST. Ele está localizado, em geral, junto à válvula termostática, por ser uma região de alta temperatura e tem seu bulbo exposto ao líquido de arrefecimento. Seu elemento sensor é do tipo resistor NTC, ou coeficiente negativo de temperatura. À medida que o sensor aquece, a resistência do circuito elétrico onde está inserido é reduzida. O módulo de comando é capaz de transformar essa variação de resistência em valor de temperatura, podendo utilizá-la para vários fins. Voltando agora à linha de alimentação de combustível, temos presente o sensor de temperatura do combustível e o sensor de pressão do rail. O sensor de temperatura é utilizado para manter o diesel em uma faixa limitada de temperatura. Se a temperatura cair muito, pode haver a precipitação de parafina nos dutos, causando o entupimento da tubulação. E se a temperatura aumentar muito, pode haver formação de vapor e a perda de bombeamento. O sensor de temperatura está instalado no filtro de combustível e também é do tipo resistor NTC, com funcionamento equivalente ao sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Já o sensor de pressão está instalado no rail e informa a pressão do combustível continuamente ao módulo de comando, permitindo o ajuste da pressão pelo regulador de pressão. Esse
sensor também é crítico para o funcionamento do motor e, por segurança, o módulo adota rotinas de emergência em caso da falta do seu sinal. Agora, passamos aos atuadores. Eles são elementos que recebem um sinal de controle enviado pelo módulo de comando e o transformam em movimentos como a abertura de uma válvula ou rotação de um eixo. O primeiro, aproveitando que estamos no sistema de alimentação de combustível, é o regulador de pressão. Está alojado na bomba de alta pressão ou na extremidade do rail e tem a função de controlar a alta pressão do combustível. O regulador é controlado eletronicamente por um sinal PWM e regula a pressão do diesel em valores diferenciados para cada regime de operação do motor. É bom recordar do primeiro módulo do vídeo que, na ausência do sinal elétrico, o regulador mantém a pressão do combustível no valor máximo de 100 bar, determinado mecanicamente pela mola de controle. Ainda na bomba de alta pressão, temos a eletroválvula de desligamento do elemento da bomba. Ela tem a função de reduzir o consumo de energia de bombeamento nos momentos em que a demanda de combustível não é tão grande e também de realizar a redução de temperatura do diesel em certos regimes operacionais. Os bicos injetores são também atuadores do sistema. O controle do momento e duração do processo de injeção é de responsabilidade do módulo de comando, atuando sobre os bicos injetores. No sistema Camel-Rail, a injeção se dá em duas etapas, chamadas de pré-injeção e injeção principal. A pré-injeção é a introdução de uma pequena quantidade de combustível antes do ponto morto superior, provocando um pré-condicionamento da câmara de combustão para receber a injeção principal. Com essa injeção antecipada, a injeção principal pode ser otimizada, causando uma operação mais suave do motor, uma característica marcante dos motores diesel Camel-Rail. Veja a comparação do comportamento da pressão no cilindro entre o sistema de injeção convencional e o sistema de injeção com pré-injeção. No sistema convencional, a pressão de compressão se eleva até um limite pré-definido. Com a injeção de diesel, o comportamento da pressão é a de formar um grande vale e, em seguida, elevar-se bruscamente. Em seguida, ocorre o processo de expansão. Essa elevação abrupta de pressão é responsável pela operação ruidosa do motor diesel. O sistema de injeção com pré-injeção atua exatamente neste momento. Veja. A pressão se eleva no processo de compressão até o momento da pré-injeção, de forma similar ao sistema convencional. Com a pré-reação, a pressão é elevada ainda mais no curso de compressão. A injeção principal de diesel, que acontece em meados do ponto morto superior, não provoca mais a acentuada queda de pressão observada no sistema convencional e o vale formado tem menor profundidade. A elevação total da pressão é menor, caracterizando a operação mais suave do motor. A injeção de combustível controlada eletronicamente é uma tecnologia de ponta e representa um grande salto na otimização do processo de combustão nos motores diesel. Em geral, os motores diesel necessitam de pré-aquecimento do ar para facilitar a ignição do combustível, principalmente se a temperatura ambiente estiver baixa. O sistema Camel-Rail também está predisposto a receber esse atuador, que se chama vela de pino incandescente. Ela está instalada no cabeçote do motor
e o seu pino fica exposto no interior da câmara de combustão. Se a temperatura do ar estiver baixa, o módulo de comando ativa a vela, fazendo circular por ela uma corrente elétrica. Essa corrente, ao passar no elemento resistivo, produz calor e encandece o pino, aquecendo o ar admitido, facilitando a combustão espontânea do diesel. Outra forma de promover o aquecimento do ar é por meio da vela de ignição por chama. Ela aquece o ar antes que ele entre no cilindro. Um princípio diferente da vela de pino aquecido, que aquece o ar no interior da câmara de combustão. Ela está localizada na tubulação de admissão de ar e seu funcionamento baseia-se na queima de uma fração de combustível dentro de um pequeno tubo, mantendo uma chama acesa na passagem de ar. A ignição dessa pequena fração de combustível é obtida por meio de um pino incandescente e toda a tubulação aquecida pela chama permanece à temperatura de até 1000 graus Celsius. O ar admitido troca calor com esse tubo e é introduzido no cilindro em uma condição mais favorável para a combustão espontânea do diesel. Também não foi esquecido a presença de possíveis contaminantes no diesel, como água ou impurezas diversas. Para contornar esse problema, o sistema CAMARRAIL possui um filtro na linha de baixa pressão de combustível, que retém esses contaminantes, evitando que causem danos ao motor. Impurezas sólidas no combustível, por exemplo, podem ocasionar danos em vários elementos do sistema, como injetores, bomba de alta pressão, válvula reguladora de pressão e no próprio cilindro do motor. A presença de água pode causar danos nos elementos injetores pela deficiência de lubrificação. Os filtros utilizados para a linha diesel possuem um elemento filtrante de papel e uma câmara coletora que separa a água. Essa câmara deve ser esvaziada em intervalos regulares manualmente. Inclusive, alguns veículos já apresentam um sensor que indica a presença de água e alerta o condutor, por meio de uma lâmpada de advertência no painel de instrumentos, para que ele faça a drenagem. O filtro está também predisposto a ser equipado com um aquecedor para o diesel, que funciona de forma similar à vela de pino incandescente. Esse aquecedor é fundamental para manter a temperatura do diesel em uma faixa adequada e impedir a formação de parafinas que possam obstruir o elemento filtrante. Por fim, nosso último atuador, e onde todo o processo de injeção começa, a bomba de baixa pressão, também conhecida como bomba de pré-alimentação. Essa bomba pode estar localizada imersa no tanque de combustível ou na parte inferior da carroceria do veículo. Ambas têm a função de transferir o combustível do tanque até a bomba de alta pressão. A pressão dessa linha é controlada por meio de um regulador de pressão mecânico instalado no filtro de combustível, mantendo-a fixa em 2,5 bar. Bem, podemos fazer um resumo de tudo que foi apresentado, montando um sistema completo em um motor, destacando os sensores e os atuadores do sistema CAMARRAIL.
Agora você já conhece todo o mecanismo de injeção eletrônica diesel e está preparado para conhecer as particularidades de cada um dos sistemas que equipam os veículos no Brasil. Assista aos próximos módulos e conheça conosco todos esses sistemas. Muito sucesso a você e até o próximo. Tchau!